eu me chamo Paola e nessa última semana a gente trouxe para vocês um card com 4 frases machistas que as mulheres estão cansadas de ouvir. E hoje a gente vai comentar um pouco sobre essas 4 frases. Então, manda esse vídeo para aquele seu amigo, não amigo, pessoa da família, aquele colega que solta essas frases e que não se toca de que elas são machistas. Ou até mesmo para aquelas pessoas, às vezes mulheres, que por conta dessa estrutura machista da sociedade não conseguem perceber que essas frases são machistas e acabam reproduzindo esse discurso. A primeira frase é: você já sabe cozinhar? Já dá para casar. A gente escuta muito essa frase quando a gente está ali na adolescência, quando a gente está começando a ter alguns afazeres domésticos, como limpar a casa, cozinhar, e a gente escuta essa frase de diversas formas. Você já aprendeu a cozinhar? Já dá para casar. Você já aprendeu a lavar roupa? Já dá para casar. Você já aprendeu a passar pano? Já dá para casar. Então, qual é o fator de machismo dessa frase? Quando a gente fala para uma mulher que ela já está preparada para casar, pelo fato dela já assumir tarefas domésticas, a gente está condicionando a essa mulher a esse espaço, que é o espaço doméstico, que é o espaço da casa. E não só a esse espaço, mas ao espaço do trabalho doméstico. Então, a gente coloca a figura da mulher como se ela tivesse uma única função dentro do casamento, dentro da própria vida dela, que é a de casar, cuidar da casa. Ela vai casar para cuidar da casa. Então, se ela já sabe cuidar da casa, ela já pode casar. O que a gente não percebe é que às vezes a gente está falando isso para meninas muito novas. Ou então a gente está falando isso para meninas que talvez nem queiram casar, que nem pensem nisso. E obrigatoriamente a gente está dizendo para essas mulheres que elas têm uma função: casar, ter filhos e cuidar da casa. Então, onde que fica a universidade? Onde que fica o mercado de trabalho? Onde que fica outros sonhos e outras metas que essa mulher pode ter? Elas não existem, porque só existe o espaço da casa, dos filhos e do marido. Então, é uma frase extremamente machista porque desqualifica a mulher e coloca ela num espaço que é um espaço que ela pode escolher não estar, que ela pode escolher outro espaço para estar. Ela pode, inclusive, ela pode escolher os 2 espaços. Ela pode escolher ser uma grande médica e uma ótima dona de casa. Ela pode escolher ser uma ótima esposa e trabalhar como professora. Isso é independente, sabe? Uma coisa não está ligada à outra. Mas o que ela tem que ter é direito de escolha. Então a gente não pode dizer para ela que aquele é o lugar dela e que se ela já aprendeu a cozinhar, ela tem que casar porque ela já está preparada para casar. Não é assim que as coisas funcionam, né? E então a gente tem que ter esse cuidado, a gente tem que ter essa mínima noção de não ficar reproduzindo esse tipo de frase, porque é extremamente assim desrespeitoso para as mulheres e é extremamente segregacionista, né? A gente coloca um único espaço para essa mulher, que é o espaço da casa, e fecha os horizontes dela para outras possibilidades. Bom, a segunda frase que a gente trouxe é: você precisa se arrumar mais, assim ninguém vai te querer. E eu já vou juntar essa segunda frase com a terceira, que é: você precisa se arrumar menos, você está ficando vulgar. Essas 2 frases, elas dizem muito sobre o quanto a sociedade julga as mulheres. Se elas estão magras demais, elas precisam engordar porque elas estão feias por estarem magras. Se elas estão gordas demais, elas precisam emagrecer porque elas estão feias por estarem gordas. E a sociedade coloca a mulher sempre nessa dualidade. Você tem que estar ali no que a sociedade considera perfeito, no que a sociedade considera o padrão. Então, se você está arrumada de menos, você não vai arrumar um marido, você não vai chamar atenção, os caras não vão querer você, o que é uma grande mentira, né? Porque a gente tem inúmeros exemplos de que mulheres são assediadas de qualquer forma, ainda elas podem estar de burca, elas são assediadas. Então, isso é uma coisa meio irreal na nossa sociedade, mas que as pessoas condicionam. Você tem que estar arrumada se você quiser um marido. Ao mesmo tempo que
elas dizem que você não pode estar tão arrumada, porque senão você está vulgar, você está vestida de forma vulgar, você está maquiada de forma vulgar, o seu brinco, a sua roupa, o seu jeito, inclusive o próprio jeito das mulheres é julgado. Você não pode falar alto, mas você também não pode falar baixo demais. Você tem que saber se colocar, mas você não pode se colocar demais. Você tem que saber se vestir, mas você não pode usar roupas elegantes demais. Tudo na sociedade, quando se trata das mulheres, existe sempre um ponto onde a sociedade diz: ah, esse é o ponto perfeito, esse é o espaço que é destinado para essa mulher. E qualquer outro lugar, ou qualquer outra roupa, ou qualquer outro cabelo, qualquer outra maquiagem, qualquer coisa que essa mulher faça de diferente do que a sociedade considera o padrão, está errado. Logo, essa mulher é julgada. Isso é extremamente machista, porque é um comportamento que não afeta só as mulheres, mas afeta os homens. Existem coisas que o machismo coloca que também determina para um homem características que, se por serem femininas, são características erradas. Por exemplo, um homem, ele não pode ser feminino demais, ele tem que estar o mais longe do feminino, ele tem que ser o mais masculino possível, porque se ele for feminino demais, ele vai ser chamado, enfim, de coisas que eu não vou falar aqui, porque a gente está, né, numa plataforma e isso pode, enfim, fazer o vídeo sofrer punições, mas que a gente conhece esses termos, né, que são utilizados. Então, o machismo, ele é tão ruim com a figura da mulher que até se o homem se associar a essa figura, ele é julgado. Então, a gente precisa romper essa ideia de que existe um padrão de mulher, que existe um padrão de mulher aceitável, que existe uma mulher melhor do que outras mulheres porque ela tem um jeito diferente ou porque ela se veste da forma como a sociedade quer. Isso não existe. E mesmo que uma mulher esteja dentro de todos os padrões que a sociedade determina, ela ainda vai ser julgada, ela ainda vai ser, em algum momento, ela ainda vai ser colocada em algum espaço de julgamento. Então, nem vale a pena, sabe, a gente ficar tentando se moldar para a sociedade, porque vai chegar uma hora que você vai acabar fazendo alguma coisa que a sociedade vai julgar como errada e você vai ser punida porque você é mulher, né? E aí, a gente tem a nossa quarta frase, que é: nossa, você tá estressada? Deve ser TPM. Geralmente, essa frase ela é muito utilizada para desqualificar a fala de mulheres, para desqualificar o posicionamento de mulheres, para desqualificar os debates que as mulheres fazem. Por exemplo, vamos supor, no mercado de trabalho, você está numa reunião da empresa e você, mulher, tenta se colocar que o seu projeto é o mais importante, que o seu projeto precisa de destaque. Com certeza vai ter um cara que vai ver você falando com uma entonação ou que vai ver você debatendo e vai virar e vai perguntar se você tá de TPM porque você tá estressado. O que acontece? A sociedade ela não está acostumada a ver mulheres se colocando, a ver mulheres se impondo, a ver mulheres discutindo, debatendo. E quando isso acontece, eles acabam associando também a ideia de que essa mulher está estressada, que essa mulher está alterada, que essa mulher é agressiva, que essa mulher, enfim, quem estuda o processo que a gente chama de histeria entende bem. As mulheres eram consideradas histéricas, loucas, pelo simples fato delas estarem, enfim, disputando direitos, disputando espaços. E existem diversas coisas sobre essas questões, que eu não vou falar aqui porque senão eu vou me estender muito. Mas, normalmente, é isso que acontece. Quando uma mulher ela se posiciona, quando uma mulher fala, quando uma mulher briga, quando uma mulher discute, logo ela é taxada de, nossa, ela tá estressada, ela tá de TPM. E aí tem aquela também muito característica, é falta de sexo. E as pessoas falam isso com muita frequência. E isso também está ligado à estrutura machista, também está ligado ao patriarcado, à ideia de que uma mulher não pode se impor, que uma mulher não pode falar, porque se ela faz isso, ela está fora do que é aceitável. Então eles vão tentar desqualificar a sua fala, eles vão tentar
te colocar como a doida, como a histérica, como a alterada, mas nunca como a mulher que se posiciona, como a mulher que não se cala, como a mulher que tem um projeto, que está defendendo um projeto. E isso é em todos os espaços. É na política, é na universidade, é no mercado de trabalho. E eu acho que o que a gente pode fazer, então, para tentar mudar um pouco isso, para tentar combater essa estrutura, é ter cada vez mais mulheres nesses espaços. Cada vez mais mulheres brigando, discutindo, debatendo, porque é a única forma, assim. Não vai ser, a gente não pode continuar esperando que as pessoas simplesmente comecem a entender, comecem a aceitar mulheres nesses espaços. Eles não vão aceitar. A gente que é mulher, a gente tem, assim, a gente sabe disso. A gente precisou entrar com o pé na porta em muitos espaços, a gente precisou brigar muito para estar em muitos lugares. Então, não vai ser na política que simplesmente os caras que estão lá há 10, 20, 30 anos vão abrir a porta e dizer bem-vindas mulheres, vocês podem agora ocupar os espaços. A mesma coisa na universidade, não foi um cara que simplesmente abriu a porta e falou, nossa, agora todas as mulheres podem vir aqui frequentar a universidade. A gente precisou disputar, a gente precisou brigar por esse espaço e a gente vai ter que brigar por muitos outros e brigar contra o machismo e rebater esse tipo de frase. E deixar claro para as pessoas por que isso é machista, por que não cabe só o espaço do lar, a mulher, não cabe ser só dona de casa, por que não cabe só cuidar dos filhos, mas se quiser cuidar dos filhos tudo bem. Porque o principal aqui é falar de liberdade, é falar de direito, é falar de escolha. Uma coisa que as mulheres não têm, que muitas vezes as pessoas não deixam elas terem, é escolha. Então, a escolha de casar ou de não casar, de ter filhos, não ter filhos, a escolha de ir para a universidade, de ir para a universidade que ela quer ir, tudo isso é condicionado ao machismo e ao patriarcado. Então, o que a gente precisa garantir é que essas mulheres tenham direito de escolha, que elas tenham liberdade de ser o que elas querem, de escolher ser o que elas querem. Então, ocupando esses espaços, entrando na universidade, dando condições para que essas mulheres, se elas quiserem ser donas de casa, elas são, se elas quiserem serem médicas, elas são, se elas quiserem serem presidentas de um país, elas são, e a gente garantir que essas mulheres vão ter essas oportunidades e vão ter esses direitos respeitados e que elas não vão sofrer violência por isso, né? Uma das maiores formas do machismo se manifestar é na morte, né, no feminicídio de diversas mulheres, como a gente observa, né, quase todos os dias, assim, nos jornais, mas que a gente sabe que acontece todos os dias e que às vezes não está no jornal. Então, a gente precisa, enquanto mulher, ter consciência de que a gente tem uma grande força, que é uma grande força de organização, de ocupar, de disputar, de falar, de não deixar acontecer, de não deixar silenciar, e que a gente precisa se colocar cada vez mais forte, cada vez mais organizada para estar nesses espaços, porque a gente só vai conseguir chegar nesses espaços unificando, unindo e disputando em conjunto e acreditando que a gente vai chegar nesses espaços e levando outras companheiras com a gente. A gente precisa de mulheres em todos os espaços e a gente vai colocar mulheres em todos os espaços. Então, você, mulher, desde já, começa a pensar onde é que eu tô, qual é o meu espaço e se nesse espaço tem outras mulheres. Começa a pensar naquela vizinha, naquela amiga, naquela companheira, naquela colega de curso, naquela colega de trabalho. Quais são os direitos delas que estão sendo garantidos e quais são os direitos que não estão sendo garantidos? Quais são os seus direitos que estão sendo violados? A gente precisa começar a debater e a gente precisa começar a se organizar para cobrar. A gente precisa garantir os direitos das mulheres e a gente precisa começar a garantir isso de forma mais eficaz. E essa disputa, essa cobrança, ela vai partir de mulheres, porque ela tem que partir de mulheres, porque a gente não pode mais esperar. A gente precisa chegar com o pé na porta e a gente precisa ocupar esses espaços. Então, eu agradeço você por ter assistido esse vídeo até aqui. Eu peço que você curta, comente, compartilhe, deixe aqui sugestões de quais temáticas você quer ver a gente discutindo e vamos construir essa nova cultura política com os negros, com as mulheres, com os LGBTs e com a juventude, porque é isso, a gente não pode se deixar silenciar e a gente está aqui para lutar
e a gente vai seguir lutando.